Você que trouxe a sua Bíblia, em nome de Jesus, deu uma canseira. Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, nós vamos ler até o 52. Deu uma esquentada. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, um clássico das Escrituras Sagradas. Está escrito o seguinte na santa e bendita palavra de Deus: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia. Glória a Deus. Quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudir. Irmãos, todos nós estamos travando as nossas guerras. Todos nós temos batalhas, lutas todos os dias. Gente que está lutando na questão da saúde, tem gente que está lutando na questão do emprego, tem gente que está lutando no seu trabalho, no seu dia a dia, tem gente que está lutando com problemas familiares, com os filhos, com o marido, com a esposa. Estamos todos travando batalhas. Todos nós estamos travando batalhas. E muitas das vezes a gente não tem a direção para conseguirmos alcançar a nossa vitória. E hoje nós vamos aprender cinco chaves. 5 chaves é ótimo, né? Chaves do 8. Vamos aprender 5 lições para a nossa vida, para alcançarmos a nossa vitória. 5 atitudes que Bartimeu teve para alcançar a sua vitória. Quem quer aprender nessa noite aqui com a palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus. Então, a primeira atitude de Bartimeu, que vai servir para toda a nossa vida, irmãos, não só para a igreja, não só para as lutas em casa, no trabalho, mas para toda a nossa vida. Primeira atitude que Bartimeu teve para alcançar a sua vitória: tenha um objetivo bem definido. Quem entendeu, diga amém. Tenha um objetivo bem definido. Quando ele chega na frente de Jesus, ele já tinha algo em mente para pedir para ele. Ele já sabia o que ele precisava, o que ele queria alcançar, qual era o que ele almejava. Ele não ficou pensando: Jesus, eu não sei o que eu vou pedir. Não, ele foi naquele momento, naquela hora,
exatamente no ponto, no versículo 51, perguntou de Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Bartimeu sabia exatamente o que ele queria. Bartimeu não pediu riquezas, Bartimeu não pediu reconhecimento dos homens, Bartimeu não pediu fama, Bartimeu não pediu outras coisas, ele queria tornar a ver. Isso é sinal que ele já tinha enxergado há algum tempo e ele perdeu a visão. Irmãos, quantos de nós precisamos voltar a ter a visão de Cristo Jesus? Irmãos, quantos de nós, à medida da nossa vida cristã, nós perdemos a visão? Perdemos a visão de Cristo, perdemos a visão de ganhar almas, perdemos a visão de adorar ao Senhor, perdemos a visão de vir nos cultos, para colocarmos outras coisas como prioridades. Jesus pergunta novamente nessa noite: o que queres que eu te faça? Começa a formular o que você vai pedir para o Senhor hoje, o que você veio buscar de Jesus hoje, o que você precisa mais do que tudo hoje. Começa a formular pelo menos um, depois você vai para o outro e assim sucessivamente. Mas tenha um objetivo firmado. O que queres que eu te faça? Jesus te pergunta, você responde. Quem está entendendo, diga amém. Então aplauda o Senhor, porque esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós aprendemos com Bartimeu: faça o que está ao seu alcance. Faça o que está ao seu alcance. Vamos repetir? 1, 2, 3. Faça o que está ao seu alcance. Diga para o teu irmão: faça o que está ao seu alcance. Do outro lado: faça o que está ao seu alcance. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pensa comigo. Bartimeu era cego. Bartimeu, ele não conseguia ver onde estava Jesus, mas ele conseguia ouvir multidão. Havia uma multidão com Jesus, amém? Imagina onde Jesus está, a glória crescendo, a gente dizendo glória, santo é o nome do Senhor. Tem gente adorando, sim ou não? A gente não pode ficar morto aqui dentro dessa igreja. A gente tem que adorar o Senhor. Se ele estiver aqui, adore o Senhor com o teu coração, amém? Com a tua voz, com as tuas palavras, com o teu corpo todo, em nome de Jesus. Então, ele ouviu a multidão. O que ele podia fazer? Ele podia pintar o quadro? Não podia. Ele podia fazer uma faixa? Não dava. O que ele podia fazer? Clamar. E foi isso que ele fez. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele podia fazer? Bartimeu não ficou parado, irmãos. Ele não ficou sem fazer nada. Bartimeu não vou esperar que acontecer. Não, ele foi. Ele fez o que ele podia. Para você alcançar o seu milagre, você precisa ter um objetivo bem definido. E você precisa fazer o que der para você fazer. Você tem que fazer o que está ao seu alcance. Você pode vir na igreja, sim ou não? Você pode orar ao Senhor, sim ou não? Você pode dobrar os seus joelhos ao Senhor, sim ou não? Você pode clamar a Ele com todo o teu coração, com toda a tua voz, sim ou não? Então não fique calado. Clame ao Senhor pela tua vitória. Faça o que está ao seu alcance. Moisés
teve que levantar o cajado para ferir as águas, para abrir o mar. A viúva, aquela viúva pobre, ela teve que pegar as vasilhas para o azeite não parar de jorrar e multiplicar. Então faça o que você pode fazer, o que está ao teu alcance. Josué pegou o povo, rodeou a cidade 7 vezes para conseguir o milagre, para derrubar as muralhas. Faça o que está ao seu alcance. Aquele menino trouxe 5 pães e 2 peixinhos para Jesus, apresentou. Faça o que está ao seu alcance, que o milagre vai chegar no tempo certo, na mão de Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. A fé exige ação. A nossa fé não pode ser parada. A fé tem que ter ação. Eu creio, pastor, então eu vou pregar. Eu creio, pastor, eu vou orar. Eu creio, pastor, eu tenho esperança. Eu não vou desistir. Quem está comigo, diga amém. Faça o que está ao seu alcance, que o impossível Deus fará ao teu favor. Amém? Terceira coisa, hoje vai ser rápido. Terceira lição, terceira atitude de Bartimeu: não se intimide com as críticas. Não tenha medo dos críticos. Não pare quando criticarem você. Vamos lá, Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quando você precisar de algo mesmo, clame ao Senhor dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amém? Tem gente que vai tentar te impedir, irmãos. Tem gente que vai tentar te calar. Tem gente que vai se incomodar com o teu clamor. Tem gente que vai tentar te intimidar. Tem gente que vai dizer: não vai para a igreja não, vai sair. Tem gente que vai tentar te dizer: não vai sexta-feira santa não, vamos viajar. Tem gente que vai tentar te parar, mas não se intimide com a crítica. Tem gente que vai dizer: agora tu virou crente, agora tu não faz mais nada, agora só fica lá e dá um dinheiro pro pastor. Não se intimide com as críticas. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Mesmo as pessoas dizendo: cala a boca, cego, cala a boca, fica calado, o assunto não é contigo. Bartimeu não se intimidou e ele clamava mais ainda. Essa é a terceira coisa. Não se intimide quando falarem para você, as jovens que estão aqui, né, os jovens: não, está muito jovem, o que está fazendo na igreja? Isso é coisa de velho. Não se intimide. Não se... é graças a Deus. Não se intimide. Em nome de... A gente já foi jovem, né, irmão? A gente já foi jovem. Eu estava na igreja jovem. Já foi jovem também. Cristo é coisa de criança, de jovem, de senhores, de terceira idade, melhor idade. Deus é para todos, em nome de Jesus. Amém? Todas as idades. E eu tive uma adolescência muito feliz na casa do Senhor.
e estou tendo a minha maturidade, né? Esse ano eu vou fazer 49 anos, né? Nem parece, né, irmão? Está acabado, né? Mas em nome de Jesus, continuo feliz de estar na presença dele. Amém? O desejo do inimigo, presta atenção para mim. O desejo do inimigo é usar as palavras das pessoas para tentar te parar. Tem gente que vai dizer: mas a tua casa está caindo aos pedaços e tu ainda está indo para a igreja. Tem gente que vai dizer: mas tu não tem dinheiro para nada, tu ainda vai ofertar, vai dar dízimo. A irmã está levantando a mão ali atrás, toda vez. Tem gente que vai te dizer: tu está perdendo tempo na casa lá na igreja, está perdendo tempo. As pessoas vão te intimidar. Bora, vem para cá, toma um copo de cerveja, vem para cá, vamos fazer um churrasco. Esquece esse negócio de Jesus para lá. Não se preocupe, irmão, não se intimide. O Senhor está fazendo um milagre e Ele vai entregar na sua mão, em nome de Jesus, se você não se intimidar com as críticas. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém e ele foi zombado, ele foi criticado. O que é que você está fazendo aí? Não dá, vocês não vão conseguir fazer isso aí, rapaz. Mas ele disse: não, eu tenho uma grande obra, eu estou fazendo uma grande obra para o meu Senhor. Nós estamos fazendo uma grande obra aqui, irmãos. Amém? Por mais que pareça pequena, sempre uma grande tempestade começa com uma pequena nuvem. Não se preocupe, irmãos. No tempo certo, o milagre vai chegar na nossa vida. Davi foi criticado pelos próprios irmãos. O que é que você está fazendo aqui? Deixasse aquelas poucas ovelhas lá no deserto. E ele nem se importou, porque ele tinha um objetivo: libertar sua família, destruindo aquele gigante. Irmãos, nós podemos ser poucas ovelhas no deserto, mas nós somos do nosso Deus, rebanho de Cristo Jesus, e nada vai nos impedir. Não se preocupe com os críticos. Não se preocupe com os críticos. Noé foi criticado. Alguns dizem que ele foi chamado de louco por construir um barco gigantesco num lugar onde nem chovia. Não se importe com as críticas. Bartimeu não se importou com as críticas. Ele continuou clamando ao Senhor. Não se importe com as críticas. Continue clamando ao Senhor. Amém? Quarta atitude de Bartimeu: é necessário abrir mão de algo para ter algo melhor. É necessário você abrir mão de alguma coisa para você ter algo melhor. Isso é uma lição para a vida, irmãos. Amém? Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Isso lembrando que Jesus parou tudo para chamar ele. Chama esse cara que está gritando aí. Chama esse que está me chamando de filho de Davi, porque eu sou. Jesus tem um chamado para a nossa vida nessa noite aqui. Jesus está te chamando para uma nova vida nessa noite aqui. E qual foi a atitude de Bartimeu? Ele abriu mão da capa. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar uma coisa rápida. Para se pedir esmolas do governo das províncias romanas, precisava de uma autorização do governo romano. Não era como aqui, que a gente entra, vê o pessoal no ônibus, né, pede esmola, pede dinheiro. Tem uns que cantam rap, né? Joe, e pede dinheiro.
Irmãos, não é nesse tempo, no Império Romano, não era assim como no Brasil. Para se pedir esmola tinha que ter uma autorização. Aquela capa simbolizava a autorização para ele pedir esmolas. Quem entendeu, diga amém. Então, no momento que Jesus chama Bartimeu, quando está escrito aqui que ele lançou a capa, que ele pegou, jogou a capa fora, ele estava dizendo: eu não quero mais essa velha vida, eu quero uma nova vida com Jesus. Irmãos, sem renúncia não há salvação. Não existe cristianismo sem renúncia. Você vai ter que renunciar a algumas coisas para ter Jesus. Você vai ter que renunciar a alguns amigos, entre aspas. Você vai ter que renunciar a alguns privilégios. Você vai ter que renunciar a algumas coisas que você fazia que desagradavam o Senhor para ter uma nova vida com Cristo. Quem quer ter uma nova vida com Cristo, diga amém. É assim a vida com Cristo, irmãos. Sem renúncia não há vida com Cristo. Nós temos que renunciar a algumas coisas agora, para a gente não chorar lá na frente. Por exemplo, Esaú, ele estava com fome, e quando Jacó está lá, Jacó, Masterchef, fazendo um guisado de lentilhas, um guisado vermelho de lentilhas, deve ter batido aquele cheiro gostoso. Ele abriu mão da sua primogenitura, irmãos. Ele podia, não vou trocar, porque eu preciso da minha herança lá na frente. Deus tem uma herança para cada um de nós, irmãos. Mas você não pode trocar por um prato de lentilhas. Você precisa renunciar a alguns prazeres rápidos, porque ele ia comer ali e ia acabar. Ia matar sua fome momentaneamente, mas ia ficar com fome de novo. Mas a herança dele era eterna, amém? Nós temos uma herança eterna com Cristo. Cuidado com as propostas. O jovem rico teve a chance de seguir Jesus. Está em Marcos também 10, um pouco mais à frente, um pouco mais acima. Mas ele recusou. Olha que parâmetro. Ele era rico e recusou seguir Jesus. Bartimeu, ele andava pedindo esmola, mas ele veio até Jesus para receber um milagre. Mais uma vez eu repito, não é o que você carrega no bolso que importa, é o que você carrega dentro do peito que importa, que é a presença do Senhor Deus. Quer aplaudir com a vontade? Então Bartimeu lança sua capa, dizendo sem palavras: eu quero uma nova vida hoje. Tem gente que precisa de uma nova vida hoje. E nós vamos daqui a pouco orar em nome de Jesus. Quando você conhece Jesus de verdade, é o momento de você ter uma nova vida, a oportunidade de você ter uma nova vida. Porque 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Bartimeu queria algo novo. Quem quer algo novo nessa noite aqui, diga amém. Quinta atitude de Bartimeu: aproveite as oportunidades. Diga para o seu irmão: aproveite as oportunidades. Do outro lado, aproveite as oportunidades. Bartimeu clamou, Bartimeu gritou, Bartimeu chamou, Bartimeu pediu a Jesus e teve a sua visão restaurada. Precisamos ter a nossa visão restaurada.
Davi teve a oportunidade, uma oportunidade, de libertar o seu povo daquele gigante. E ele aproveitou a oportunidade, correu para cima do gigante. A rainha Esther usou da sua posição, teve a oportunidade de libertar o seu povo contra os inimigos. Zaqueu não deixou a oportunidade de ver Jesus, subiu na árvore e teve salvação na sua casa. A mulher com fluxo de sangue, ela não deixou Jesus passar se ela não tocasse na hora dos vestidos dele, e ela foi curada. Aquele ladrão que estava na cruz não deixou a oportunidade de passar, o outro deixou, mas ele não deixou a oportunidade de ser salvo, porque ele estava morrendo, ele sabia que ele ia morrer. Então ele não perdeu a oportunidade de ser salvo. E Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão. Então tem oportunidade para nós hoje, sim ou não? Tem oportunidade para nós hoje, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor. Nós temos oportunidade hoje. Não deixe passar a oportunidade. Bartimeu não deixou passar. Bartimeu não deixou a oportunidade passar. E ele clamou ao Senhor e recebeu o seu milagre. E sabe o que mais aconteceu? Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos, quantas pessoas já receberam o seu milagre e esqueceram Jesus? Quantas pessoas, eu achei lindo aqui a irmã Eleni falando, desde o dia que ela encontrou Jesus, ela nunca mais largou. É isso, irmãos. Quando nós encontrarmos Jesus de verdade, quando o nosso milagre acontecer, não deixe Jesus. Bartimeu passou a seguir Jesus. Bartimeu passou a ser da igreja de Jesus. Bartimeu passou a viver ao lado de Jesus. Não perca a oportunidade de viver ao lado de Jesus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Essas 5 atitudes, irmãos, é que nós precisamos para receber o nosso milagre.